O céu cinzento e imponente de São Paulo refletia a seriedade do império que eu construí, uma empresa herdada do meu pai e expandida com meu próprio suor. Eu tinha 34 anos. A mulher que eu via no espelho, a ordem que estabeleci, o poder que exercia, tudo isso me enchia de um orgulho silencioso. Tudo estava no seu devido lugar. Minha filha, Beatriz, estava em sua escola particular. Meu marido, Ricardo, estava na empresa, presidindo o departamento financeiro em seu amplo escritório de canto. Minha vida era como um relógio de luxo perfeitamente calibrado, precisa, implacável e fechada para surpresas. O tic-tac do relógio antigo no hall mantinha o ritmo do silêncio pacífico em nosso apartamento na Vila Nova Conceição. Nossa governanta estava na cozinha preparando o jantar. Eu estava prestes a voltar para os meus arquivos quando a campainha tocou. Um visitante inesperado naquela hora era uma nota dissonante em minha composição impecável. Um momento depois, a governanta entrou na sala com uma expressão estranhamente nervosa. Dona Helena, disse ela, hesitando. Tem uma senhora idosa na porta. Diz que se chama Adelaide. Ela parece muito doente. Mal consegue parar em pé. Diz que não vai embora sem falar com a senhora. O que eu devo fazer? Eu franzi a testa. Nunca recebia ninguém sem hora marcada, mas a preocupação na voz da governanta despertou minha curiosidade. Coloquei o arquivo na mesa de centro, alisei o hobby de seda que estava usando e caminhei até a porta. A mulher parada no corredor não pertencia ao meu mundo. Seu casaco era velho, a cor estava desbotada, mas foi o olhar em seu rosto que me paralisou. Um rosto marcado por rugas profundas, pálido como giz. A pele sob seus olhos estava funda, seus lábios levemente azulados. Eu conseguia ouvir o chiado em seu peito enquanto ela respirava. Uma das mãos se apoiava no batente da porta para sustentar seu peso. Você é Helena Reis? Perguntou ela, com a voz fraca e sussurrada, como folhas secas arrastando no asfalto. Sou eu, respondi, mantendo o tom distante. Como posso ajudá-la? A mulher tentou respirar fundo, mas foi interrompida por uma tosse seca. Meu nome é Adelaide, conseguiu dizer. Não tenho muito tempo, filha. Por favor, deixe-me entrar. Há um fardo que devo passar para você. Uma verdade que preciso contar antes de morrer. A frase antes de morrer e a determinação afiada em seus olhos me fizeram hesitar. Aquela não era uma mendiga. Seus olhos carregavam um peso mais pesado que uma pessoa pode carregar. Arrependimento e necessidade. Afastei-me para o lado. Por favor, eu disse. Entre na sala. Adelaide entrou com passos lentos e dolorosos. Ela sentou-se na beirada de uma poltrona de veludo, como se soubesse que não pertencia àquele lugar. Ofereci água, mas ela recusou com um aceno de mão. Nada mais desce, disse ela. Seus olhos estavam fixos no padrão do tapete oriental. Suas mãos apertavam a bolsa no colo. Então, ela ergueu a cabeça e olhou diretamente nos meus olhos. Eu tenho uma filha, começou ela. O nome dela é Camila. Ela tem 35 anos. Desperdiçou sua juventude, sua vida inteira, esperando. Ouvi em silêncio, tentando entender o que aquilo tinha a ver comigo. Mas uma ansiedade sem nome crescia dentro de mim. Minha filha é apaixonada por um homem há anos, disse Adelaide, com a voz endurecendo um pouco. Um homem casado. Ele sempre mentiu para ela. Não amo minha esposa, ele dizia. Vou pedir o divórcio. Só estou esperando as coisas no trabalho se acalmarem. Por 9 anos, Dona Helena. 9 longos anos. Isso é muito triste, eu disse com uma polidez fria. Mas por que a senhora está me contando isso? Adelaide inclinou-se para a frente, com os olhos marejados. Estou doente, filha. Os médicos dizem que me restam poucos dias. Se eu morrer, quem cuidará dos meus netos? O pai deles, ou minha filha que ainda acredita em suas mentiras? Seus netos? Perguntei, incapaz de conter o tremor na minha voz. Ela tem filhos com esse homem. 2, disse Adelaide, levantando 2 dedos da mão direita como uma testemunha num tribunal. Um menino, Lucas, de 6 anos, e uma menina, Mariana, de 4. Eles abraçam o pescoço do pai quando ele chega. Mas, quando a noite cai, esse homem volta para sua própria casa, para sua própria esposa. Meu estômago deu um nó.
Senti minhas mãos gelarem. Porque a história de vida de uma estranha me deixava tão tensa. Porque eu estava achando difícil respirar. Dona Adelaide, eu disse, tentando firmar a voz. O que tudo isso tem a ver comigo? Quem é esse homem? A velha soltou um longo suspiro. Abriu a bolsa, com a mão tremendo enquanto procurava algo lá dentro. A piedade em seus olhos me assustou mais do que qualquer coisa. Ser alvo de piedade de uma estranha abalou os alicerces do poder que eu havia construído. Esse homem, disse ela num sussurro. Mas, na sala vazia, o sussurro ecoou como um grito. Esse homem é o seu marido, Ricardo. O mundo parou. O tic-tac do relógio silenciou. O zumbido da cidade lá fora desapareceu. Tudo o que restou foi um zunido agudo nos meus ouvidos. Mentira, eu disse. A voz nem parecia a minha. Ricardo nunca faria isso. Estamos casados há 10 anos. Temos uma filha. Dirigimos a empresa juntos. Adelaide balançou a cabeça. Eu gostaria que fosse mentira, disse ela. Gostaria de ser apenas uma velha senil, mas esta é a verdade. Ricardo está com minha filha há 9 anos. Ele estava no hospital quando Lucas nasceu. Ele estava lá quando a Mariana deu os primeiros passos. As noites em que ele diz que está trabalhando até tarde, as vezes em que diz que tem uma conferência fora de São Paulo, são as vezes em que ele está na nossa casa, comendo na minha mesa. As noites de Ricardo no escritório, suas viagens repentinas, aquelas horas em que o telefone estava desligado durante reuniões importantes. Tudo começou a se encaixar na minha mente como peças de um quebra-cabeça monstruoso. Mas não podia ser. Ricardo, meu marido confiável e calmo. O meu Ricardo. Saia! Gritei, ficando de pé com as pernas trêmulas. Saia da minha casa. Você está caluniando ele. Adelaide lutou para se levantar também. Ela não se defendeu. Simplesmente colocou a mão no bolso e tirou uma fotografia amassada. Colocou-a na mesa de centro, bem na minha frente. Olhe, disse ela com voz cansada. Apenas olhe. Eu cumpri meu dever. Agora posso morrer com a consciência limpa. O resto é com você. Meus olhos caíram para a foto na mesa. Eu não queria olhar, mas era impossível não fazer isso. Era o Ricardo. Ele estava usando a camisa azul feita sob medida que eu lhe dei de aniversário no ano passado. Estava sentado na grama de um parque. Em seu colo, estava um menino de cabelos cacheados, e ao seu lado, uma mulher loira que o olhava com adoração, segurando uma menininha. Ricardo estava sorrindo. Ele sorria com uma alegria genuína e relaxada que eu nunca tinha visto em galas da empresa ou reuniões sérias de diretoria. Ele sorria de um jeito que nunca sorriu comigo. A fotografia se instalou nas minhas entranhas com a realidade fria e cortante da verdade. Enquanto Adelaide caminhava lentamente para a porta, eu continuei congelada no lugar. Aquelas crianças conhecem o pai, disse ela logo antes de sair. Mas o pai as esconde. Quando a porta se fechou, eu estava completamente sozinha na minha vasta sala de estar. O poder que eu detinha, o prestígio em que confiava, o legado do meu pai, a empresa, tudo subitamente perdeu sentido. Caí de joelhos. O rosto do meu marido sorridente na foto me encarava de volta. 9 anos, 2 filhos. E eu vivi dentro dessa mentira colossal sem perceber nada. As lágrimas ainda não tinham vindo. O choque foi mais rápido que a dor. Mas a fortaleza de confiança dentro de mim havia desmoronado, deixando para trás uma escuridão profunda. O que eu faria agora? Rasgaria aquela foto e seguiria com a minha vida, ou exigiria um acerto de contas por essa traição? Meus dedos trêmulos pegaram a fotografia. Olhei para o sorriso de Ricardo e, naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. A fotografia na minha mão não era apenas um momento congelado. Era um balde de água gelada despejado sobre os 10 anos do meu trabalho, sobre a vida magnífica que construí com minhas próprias mãos. Eu estava sentada no tapete caro feito à mão no meio da sala, sem força nos joelhos. Meus olhos alternavam entre o Ricardo da foto e a imagem mental do meu parceiro de negócios impecável. Quando meu pai me entregou esta empresa, houve sussurros de que uma mulher não sobreviveria no tanque de tubarões do mercado imobiliário de São Paulo. Ela não vai conseguir, diziam. Ela vai desmoronar sob o peso.
Mas eu silenciei esses sussurros com o barulho de contratos assinados e o ronco dos guindastes moldando o horizonte da cidade. Eu saía de casa antes do amanhecer, o clique dos meus saltos ecoando nos corredores da prefeitura. Eu não tinha apenas assumido um negócio. Eu o fiz crescer, deixando minha assinatura na própria cidade. Ricardo era o canto mais sólido e seguro desse quadro. Como CFO da empresa, ele detinha as chaves do nosso tesouro. Enquanto eu estava em campo, definindo estratégias e batalhando com conselhos de zoneamento, ele ficava para trás gerenciando os números, fazendo aquelas reuniões intermináveis com os bancos. Sempre que eu sentia meus ombros pesarem de exaustão, ia ao escritório dele no último andar. Ele sempre me dizia, com aquela voz calma e controlada: "Você está na linha de frente, Helena. Eu estou cuidando do forte." Acontece que as paredes desse forte eram feitas de areia, prontas para desabar na primeira onda. A mesma ordem perfeita reinava em nossa casa. Quando nossa filha, Beatriz, descia para o café da manhã, Ricardo dobrava seu jornal e lhe dava total atenção. Em nossos famosos brunches de domingo, ele colocava frutas no prato da Bia e me passava a agenda da semana. Para quem via de fora, tínhamos uma vida invejável. Ricardo sentava na primeira fila do recital de piano da Beatriz, com os olhos brilhando enquanto aplaudia. O pai ideal, o marido ideal, o executivo ideal. Mas agora a voz rouca de Adelaide ecoava em minha mente, estraçalhando essa imagem perfeita. Enquanto você pensava que ele estava trabalhando até tarde, a velha dissera, desviando o olhar, ele estava se aquecendo perto do aquecedor no nosso apartamento. Uma memória surgiu, o inverno passado, durante o fechamento do ano. Os balanços não estão batendo. A auditoria está chegando. Vou passar a noite toda no escritório, Ricardo dissera. Quando me ofereci para mandar uma refeição quente, ele recusou. Descobri agora que, naquela noite, ele estava no apartamento apertado de Adelaide, sentado de pernas cruzadas no chão. Enquanto nosso aquecimento central ligava ao menor sinal de frio, ele estava em um lugar com um radiador barulhento. Meu genro ama minha lasanha, Adelaide dissera, como se tivéssemos uma conversa familiar normal. Ele diz que não come na sua casa. Diz que a Helena não sabe fazer. Diz que lhe dá azia, mas ele come travessas inteiras quando eu faço. Meu estômago revirou. Era verdade. Sempre que nossa governanta fazia lasanha, Ricardo educadamente afastava o prato. "É muito pesada, querida", ele dizia. Não era o estômago dele que achava pesado. Era a consciência. Ou talvez ele já estivesse satisfeito por ter comido naquela outra casa. Outra imagem golpeou meu cérebro. O dia de primavera em que Beatriz ganhou um prêmio na escola. Ricardo estava ao meu lado, sim, mas mexia constantemente no telefone, inquieto. Esperando uma transferência bancária importante, ele dissera. O sussurro de Adelaide ainda ecoava em meus ouvidos. Minha netinha, Mariana, deu os primeiros passos naquele dia. Achamos que o pai estaria conosco, mas ele teve que sair de repente. Ele foi para sua cerimônia. Quando voltou para eles naquela noite, segurou a filha por horas, como se tentasse compensar o momento que perdeu. Ricardo tinha duas faces. Uma era a do CFO sério e distante, em ternos italianos sob medida, que permanecia ao meu lado. A outra era do homem da fotografia, sentado na grama com uma camiseta velha, abraçando seus filhos. O homem que consertava a torneira que deitava água no apartamento de Camila e carregava as compras do mês. Minha filha, Beatriz, conhecia o pai como um empresário poderoso. Para qualquer concerto em nossa casa, chamávamos um profissional. Ricardo nem sequer tocava em uma chave de fenda. Mas, de acordo com Adelaide, se a maçaneta quebra, Ricardo conserta. Se o telhado vaza, Ricardo sobe lá. Olhei para a foto novamente. O sorriso relaxado e sem máscaras de Ricardo era uma expressão que eu nunca tinha visto atrás daquela enorme mesa de mogno no escritório. No império que ele construiu comigo, ele podia ser um rei, mas naquele apartamento pequeno, naquela mesa humilde, ele experimentava a leveza simples de ser apenas um pai. E eu, uma das mulheres de negócios mais astutas de São Paulo, estive assistindo a essa peça da primeira fila por 9 anos. Eu, que conhecia cada centavo, cada vírgula nas contas da empresa, falhei em notar essa enorme fortuna de anos roubados da minha própria vida.
Meu CFO não tinha me fraudado apenas em dinheiro, mas em vida. Com os dedos trêmulos, coloquei a fotografia na mesa de centro, bem ao lado do envelope pardo pesado. Quando Adelaide saiu, ela não deixou apenas uma foto. Ela tirou esse envelope da bolsa e o colocou debaixo da imagem, onde ele repousava como um segredo sombrio. Meus olhos estavam inchados, minha garganta apertada, mas a mulher de negócios dentro de mim sussurrava que aquele envelope continha algo muito maior do que a devastação emocional. Eu o peguei. Era pesado. Despejei o conteúdo na superfície de vidro da mesa. O que caiu não foram cartas de amor ou bilhetes românticos. Eram documentos que falavam a minha língua. Números, assinaturas, extratos bancários e papéis oficiais. Peguei a primeira folha. Era uma cópia do contrato social da junta comercial. A data era de 6 anos atrás. Uma empresa chamada Apex Consulting e Logística havia sido formada. O fundador tinha um nome que eu nunca vira, mas meus olhos foram atraídos para a ficha de assinaturas logo abaixo. Autoridade financeira total para a empresa havia sido concedida, através de uma procuração ampla, a uma única pessoa, Ricardo. Minha respiração parou. Comecei a folhear freneticamente os outros papéis. Eram extratos de contas bancárias, transferências regulares da nossa empresa, o legado do meu pai, para essa empresa de fachada. No histórico das transferências, frases vagas e inócuas que não levantariam suspeitas em uma auditoria, serviços de consultoria, pagamento de fornecedores terceirizados, pesquisa de mercado. Olhei os valores: R$ 10.000, 30.000, 50.000. Conforme as datas avançavam, as somas cresciam. Segurei uma contraluz. A assinatura autorizando a transferência era a de Ricardo, meu CFO, meu marido, meu parceiro de vida. Todo mês, ele vinha drenando dinheiro dos contratos que eu assinava, do suor dos operários em meus canteiros de obras, gota a gota, para sua própria piscina privada para sua outra família. Um relâmpago cruzou minha mente. Lembrei-me da crise de fluxo de caixa que tivemos no ano passado. Ricardo parou na minha frente com uma expressão preocupada. O mercado está muito difícil, Helena. Os recebimentos estão lentos. Vamos ter que apertar os cintos. Naquela época, cortei meus gastos pessoais. Até adiei a compra de móveis novos para o nosso apartamento. Enquanto eu lutava para manter a empresa à tona, ele esvaziava os cofres. Aquele mercado difícil era uma mentira. Uma história de fachada para o bem-estar de Camila e seus filhos. Entre os documentos, uma cópia de uma escritura de imóvel me chamou a atenção. Um apartamento em um prédio de luxo no Itaim Bibi. A escritura estava no nome da empresa de fachada. A data do fechamento foi apenas 2 semanas após pagarmos a anuidade da escola da Bia. Ele comprou um lar quente e seguro para aquela mulher e seus filhos com nosso dinheiro, com o poder da minha empresa. Coloquei a cabeça entre as mãos. Isso não era apenas um caso extraconjugal. Era um crime financeiro planejado e sistemático. Ricardo não tinha apenas roubado minha cama e minha confiança. Ele tinha roubado meu trabalho, meu esforço. Ele traiu o legado do meu pai. Naquele instante, a mulher que chorava com o coração partido dentro de mim silenciou. Minhas lágrimas pararam abruptamente. Quando a última lágrima secou no tapete, senti o sangue em minhas veias gelar. A pedra pesada no meu peito sumiu, substituída por um escudo de gelo. Eu me levantei. Não estava mais tremendo. Recolhi os papéis espalhados da mesa com um cuidado meticuloso, organizando os extratos por data e colocando o documento de incorporação no topo. Coloquei todos de volta no envelope. Isso não era mais uma crise conjugal. Isso era um assunto corporativo. E eu era filha do meu pai. Eu não tinha o direito de ser um desastre emocional. Eu estava enfrentando um golpista profissional que me fez de boba e desviou fundos da minha empresa. E eu daria a ele a resposta que ele merecia, não quebrando pratos na cozinha, mas na linguagem que ele entendia, com documentos e estratégia. Peguei o envelope e caminhei até meu escritório em casa. Digitei o código do cofre de aço pesado. Abri a porta e coloquei o envelope bem ao fundo, em um canto onde ninguém, especialmente Ricardo, jamais o encontraria. O clique metálico ao fechar a porta do cofre foi o som do começo do fim para ele. Olhei-me no espelho da sala. Meu rosto estava pálido, mas a expressão nos meus olhos mudou.
Não havia mais amor ou decepção naquele olhar. Havia apenas uma determinação afiada e inabalável. Quando Ricardo chegasse em casa naquela noite, encontraria sua esposa ingênua e confiante. Ele continuaria a jogar seu jogo, mas, de agora em diante, quem escrevia o roteiro era eu. Antes do amanhecer, antes que o cinza nebuloso de São Paulo se dissipasse, eu estava na torre do escritório. Minha voz não tremeu quando disse ao segurança noturno que tinha uma conferência internacional cedo. Enquanto o elevador subia silenciosamente até o 40º andar, olhei meu reflexo nas paredes espelhadas. As olheiras estavam escuras pela falta de sono, mas a mulher ferida tinha ido embora. No lugar dela, estava uma guerreira jurada a proteger o legado de seu pai. Fechei a porta pesada do meu escritório e não acendi as luzes do teto. Apenas o brilho amarelado da luminária da mesa iluminava a sala. Sentei-me ao computador. Digitei a senha de administrador mestre que nem o chefe de TI sabia. Uma senha que meu pai me ensinou anos atrás, apenas por precaução. A tela brilhou com luz azul. Eu podia ver agora o raio-x do sistema. Os papéis que Adelaide trouxe eram apenas um fio. Agora, eu puxaria esse fio para ver o tamanho do emaranhado. Mergulhei nas profundezas do software contábil. Na barra de busca, digitei as letras. Apex. A lista que apareceu na tela me tirou o fôlego. Centenas de transações que se estendiam não apenas por alguns anos, mas por muito tempo. Serviços de consultoria, taxas de suporte logístico, adiantamento de pesquisa de mercado, tudo escondido sob títulos corporativos perfeitamente insuspeitos. Mas quando cliquei nos detalhes, a verdade era crua e inegável. Abri uma fatura. A data era julho do ano passado. Aqueles dias sufocantes quando nosso fluxo de caixa estava estrangulado. Quando eu estava correndo para garantir uma linha de crédito para pagar a folha de pagamento. Naquele mês, Ricardo fez uma transferência maciça para a conta da Apex Consulting. No campo de observação, lia-se: transferência de fundo de emergência. Que emergência? Provavelmente o aluguel da Camila ou as taxas do acampamento de férias das crianças. A mão que segurava o mouse tremia, mas eu não parei. Abri cada fatura, cada extrato. Copiei tudo para um HD externo criptografado. Ricardo achou que tinha apagado o rastro de papel, mas cada passo que ele deu no mundo digital deixou uma pegada indelével. Ele estava drenando o sangue das veias da empresa e, o tempo todo, sorria para mim e dizia: tenha paciência, Helena. Vamos passar por isso. Acontece que não éramos nós que precisávamos passar por nada. Ele já tinha lançado seu próprio bote salva-vidas. Perto das 8 da manhã, ouvi o som de saltos no corredor. Assistentes e equipe de limpeza. Fechei a tela rapidamente, deslizei o HD para dentro da bolsa e abri um arquivo de projeto qualquer. Minha porta se abriu sem bater, com aquela autoconfiança familiar. Era o Ricardo. Bom dia, querida, disse ele alegremente, segurando 2 copos de café. O cheiro de seu perfume caro, que antes me trazia conforto, agora me dava náuseas. Você chegou cedo. Imaginei que a encontraria aqui, já que não estava em casa. Ele se aproximou da minha mesa e colocou um café na minha frente. Seu terno azul marinho estava impecável, a gravata perfeitamente nó. Seu rosto tinha a calma enfurecedora de um homem com a consciência limpa. Bom dia, eu disse, fechando o arquivo. Ele nem notou o tom gélido na minha voz. Tinha um trabalho para adiantar. Ricardo sentou-se na beira da minha mesa, bem ao lado do computador onde eu acabará de documentar o roubo dele. Você está se esforçando demais, Helena, disse ele em tom carinhoso, estendendo a mão para tocar meu ombro. O contato pareceu uma queimadura, mas eu não me afastei. Deixe-me cuidar desses detalhes. As finanças são o meu trabalho. Você foca apenas no panorama geral. Claro, você vai cuidar disso, eu disse, meus olhos fixos nos dele. Você é muito bom em fazer tudo parecer certo, Ricardo. Ele sorriu, achando que era um elogio. Naquele momento, seu telefone vibrou no bolso. Ele o pegou e sua expressão mudou por uma fração de segundo. A máscara profissional escorregou, substituída por um olhar mais suave, mais privado, levemente culpado. Desculpe, querida. Fornecedor importante, disse ele, mas estava mentindo. Quando falava com fornecedores,
Ele franzia a testa e sua voz ficava firme. Agora, seus olhos estavam suaves. Ele não saiu da sala. Caminhou em direção à janela, virando as costas para mim. Atendeu o telefone. Sua voz era baixa, mas cada palavra era clara no silêncio do escritório. Tudo bem, sussurrou ele. Eu sei que é difícil. Só mais um pouco. Tenha paciência. Estou resolvendo tudo. Prometo que valerá a espera. Ele estava de costas, mas pelo modo como seus ombros caíram, pela suavidade apaziguadora no tom, eu podia sentir o desespero da mulher do outro lado da linha. Camila provavelmente ligou para ele por causa de algum problema com as crianças ou para perguntar quando ele finalmente seria dela por completo. E Ricardo estava vendendo esperança a ela novamente. Só mais um pouco, ele disse. Mais um pouco até o quê? Até ele ter me sugado completamente? Até ter esvaziado a empresa e poder escapar para a nova vida que construiu? Tudo está indo conforme o plano, disse Ricardo ao telefone, com a voz ainda mais baixa. Só mais um pouco de tempo. Ele desligou e virou-se para mim. Assisti com uma mistura de pavor e nojo enquanto ele mudava de expressão naquele único segundo, colocando a máscara de marido fiel e parceiro confiável. Problema com uma remessa, disse ele dando de ombros. Mas eu resolvi. Tenho certeza que sim, respondi novamente. Seus planos sempre funcionam perfeitamente. Ricardo tomou um gole de seu café. Bom, vou para o meu escritório. Tenho cheques para assinar, disse ele, caminhando até a porta. Assisti-o sair assobiando. Ele achava que tudo estava sob seu controle. Estava apaziguando a Camila com paciência e a mim com confiança. Mas não sabia que o HD na minha bolsa era o ponto sem retorno, e que o processo de usar aquela evidência agora estava em minhas mãos. Coloquei o HD externo na mesa à frente de Arthur, aninhado entre pilhas de arquivos. Estávamos no escritório silencioso e isolado do contador de maior confiança do meu pai, um homem cujos cabelos ficaram brancos nesta profissão. O sol do fim da tarde filtrando pela janela iluminava a poeira no ar. Mas a atmosfera na sala era pesada como chumbo. Preciso que veja isto, Arthur, eu disse, mantendo o tom gélido. Apenas veja e me diga que estou errada, que estou sendo paranoica. Arthur empurrou seus óculos de armação grossa para o nariz e conectou o drive em seu computador. O silêncio era quebrado apenas pelo clique das teclas e pelos seus suspiros profundos e perturbados. Minutos se transformaram em algo que pareceram horas. Sentei-me na beira da cadeira, mãos cruzadas no colo, não como uma ré aguardando um veredicto, mas como uma juíza preparando-se para dar um. Finalmente, Arthur recostou-se na cadeira. Seu rosto estava pálido. Ele tirou os óculos, colocou-os na mesa e esfregou o rosto com uma mão trêmula. Helena, disse ele, com a voz falhando. O que estou vendo aqui? Isso não é apenas uma irregularidade, minha querida. Isto é um ataque fundamental à base da empresa. Quanto? Perguntei. Eu precisava saber o número, ouvir o preço da traição dele até o último centavo. Muito mais do que você pode imaginar, disse ele, voltando-se para a tela e apontando para um gráfico. Não são apenas as transferências em dinheiro. É evasão fiscal, faturamento fraudulento, apropriação indébita. Ricardo desviou quase 30% dos ativos líquidos da empresa para essa empresa de fachada. Mas tem coisa pior. O que poderia ser pior? Arthur olhou para mim com piedade nos olhos. Existem documentos que ele falsificou com a sua assinatura, Helena. Em algumas das resoluções do Conselho, especialmente para instrumentos de dívida de alto risco. É o seu nome. Verifiquei as datas. Nesses dias, você estava em uma feira de negócios internacional ou de férias com a Beatriz. Esse homem planejou tudo. Ele não estava apenas enchendo os bolsos. Ele estava construindo um plano de fuga que colocaria o crime na sua conta, que mandaria você para a prisão. Aquela frase obliterou o último fragmento de misericórdia dentro de mim. Aquela voz ingênua que sussurrava, talvez haja uma explicação, morreu ali. Ricardo não tinha apenas me enganado. Ele estava disposto a jogar a mãe da Beatriz, aguardiando o legado de seu pai e a minha própria liberdade no fogo. Ele estava pronto para me oferecer como um cordeiro sacrificial para garantir o futuro daquela mulher, Camila, e de seus filhos. Eu me levantei. O tremor nas minhas pernas daquela manhã sumira,
substituído por uma fúria fria que fluía em minhas veias, mantendo-me ereta como uma viga de aço. Mas era uma determinação calma e inabalável, focada no resultado. Isso não era sobre vingança barata. Isso era sobre a execução silenciosa e limpa da justiça. O que fazemos? Perguntou Arthur, com a preocupação palpável. Vamos à polícia? Não, eu disse, meu tom absoluto. Se formos à polícia agora, Ricardo transformará isso em uma disputa doméstica. Minha esposa está tendo um colapso de ciúmes, está fazendo falsas acusações. Ele vai arrastar o processo, destruir evidências, mover o dinheiro para o exterior. Temos que pegá-lo desprevenido, sem defesa. Peguei o telefone na bolsa e liguei para o consultor jurídico sênior da empresa, Dr. James Miller. James, eu disse quando ele atendeu, minha voz tão plana e sem emoção que parecia que eu discutia o clima. Temos uma emergência. Estou no escritório do Arthur. Preciso de você aqui imediatamente. E traga todos os rascunhos de documentos necessários para destituir um membro do conselho por falta grave e quebra de dever fiduciário. Também a papelada para uma medida cautelar de bloqueio em todas as contas da empresa. Afastei as perguntas confusas de James com respostas curtas e desliguei. Caminhei até a janela. Lá fora, o horário de pico de São Paulo havia começado. As luzes vermelhas dos carros pareciam um aviso do fim que se aproximava para Ricardo. Qual é o seu plano, Helena? Arthur perguntou, a preocupação em seus olhos dando lugar ao respeito. Virei-me de volta para a mesa e olhei para as impressões das evidências criminais. Peguei uma caneta vermelha e risquei com força um item de linha com minha assinatura falsificada. O plano é este, eu disse, formulando cada palavra como um lance de xadrez em minha mente. Ricardo não suspeitará de nada. Vou dizer a ele que conseguimos uma oportunidade de investimento massiva, uma parceria estrangeira que mudará o futuro da empresa. Vou convocar uma reunião extraordinária do conselho, dizendo que os novos acionistas e seus advogados estarão lá. Ele pensará que esta reunião é para lhe dar mais poder, talvez até para lhe dar metade da empresa. Ele entrará naquela sala como um rei bêbado em seu próprio triunfo. Arthur respirou fundo. E então, finalizei, estreitando os olhos. Ele descobrirá que o trono que ele construiu foi erguido sobre areia movediça. Quando ele passar por aquela porta, não será recebido por sua esposa adorada. Será recebido por mim, atuando como promotora com todas as provas em mãos. Não haverá champanhe na mesa. Haverá estes documentos e relatórios policiais. Ele não terá para onde fugir. Vou tirar o nome dele, o dinheiro, o paraíso falso que ele construiu, tudo em um único movimento. Isso não é um divórcio, Arthur. É uma limpeza corporativa. Ao sair do escritório, eu não era mais uma mulher em luto. Estava me preparando para executar uma decisão, e não havia volta. Quando Ricardo chegasse em casa naquela noite, eu sorriria para ele, serviria seu jantar e perguntaria: como foi seu dia, querido? Enquanto ele mentia para mim, eu estaria contando os dias. O último dia dele estava chegando e, enquanto ele caía no buraco que cavou para si mesmo, eu apenas assistiria. A pesada porta de carvalho da sala de reuniões estava fechada, mas a tensão lá dentro parecia vazar pelas paredes. Sentei-me à cabeceira da mesa, na cadeira de couro que meu pai ocupou por anos. À minha direita estava nosso advogado corporativo, James Miller. À minha esquerda, nosso contador, Arthur. À frente deles, sentavam-se os outros 2 membros do conselho. Ninguém falava. Os únicos sons eram o zumbido baixo da ventilação e o pulsar do meu próprio coração nos ouvidos. No centro da mesa repousava a pasta preta grossa que guardava a queda de Ricardo. Minhas mãos estavam cerradas sob a mesa, cravando as unhas nas palmas. Mas meu rosto era uma máscara desprovida de qualquer emoção. A mulher dentro de mim queria gritar, chorar. A presidente por fora era uma estátua de gelo. A porta se abriu. Ricardo entrou. Ele exibia aquele sorriso familiar e enfurecedoramente confiante. Sua caminhada tinha um ar de eu domino isso. Ele abotoou o paletó, olhou ao redor e observou a plateia, assumindo que aquela reunião não era uma armadilha que eu armei, mas um reconhecimento de seu sucesso. Olá a todos, disse ele alegremente. Não esperava a casa tão cheia. Helena,
Cadê os investidores estrangeiros que você mencionou? Ou é uma surpresa? Ele puxou uma cadeira e sentou-se diretamente à minha frente, olhando nos meus olhos como uma criança buscando aprovação. Uma estranha dor ardente atravessou meu peito ao pensar em apagar a luz daqueles olhos. Não há investidores, Ricardo, eu disse. Minha voz era tão plana e fria que a temperatura na sala pareceu cair. O sorriso de Ricardo congelou. O que você quer dizer? Você disse no telefone que era uma oportunidade enorme. A oportunidade acabou. Cortei. Isso é um acerto de contas. Estendi a mão e empurrei a pasta preta com força pela mesa em direção a ele. Ela deslizou pela superfície lisa e parou bem na sua frente. Abra, ordenei. Ricardo olhou de mim para James, e finalmente, para Arthur, que encarava a mesa, incapaz de sustentar o olhar. Ele finalmente sentiu a tensão. Com um leve tremor nas mãos, levantou a capa da pasta. No topo estavam os documentos de constituição da Apex Consulting e um detalhamento minucioso das transferências de dinheiro. Seus olhos percorreram as páginas. A cor sumiu de seu rosto segundo a segundo. O homem vibrante, enérgico e confiante se foi, substituído por uma máscara cinzenta, envelhecida e aterrorizada. Seus lábios estavam secos. O quê? O que é isso? Gaguejou. A voz não era mais imponente. Esse é o seu dossiê criminal, Ricardo, eu disse, sem tirar os olhos dele. É o registro dos milhões que você desviou das contas da empresa para sua própria empresa de fachada. As faturas falsas, as despesas fraudulentas e o mais importante. Peguei outro papel da mesa e o ergui. Os contratos de empréstimo que você falsificou com a minha assinatura. Ricardo deu um pulo, derrubando a cadeira com um estrondo que ecoou na sala. Helena, isso é absurdo. Isso é tudo um mal-entendido. Eu posso explicar essa empresa. Foi uma estrutura que montei para nossos próprios investimentos discretos, por vantagens fiscais. Isso não é verdade, eu disse, o controle na minha voz falhando pela primeira vez. Mas me recuperei rápido. Inclinei-me sobre a mesa. Aquela empresa é para sua outra família, Ricardo. Para Camila e para os seus filhos. O queixo de Ricardo caiu. Ouvir o nome de Camila foi o golpe final. Pavor puro apareceu em seus olhos. Não havia mais espaço para negação, para desculpas, para mentiras. Todo o seu mecanismo de defesa desmoronou. Você sabe, sussurrou ele. Eu sei de tudo, respondi. Os 9 anos, as 2 crianças, a casa que você comprou para eles com o meu dinheiro, o paraíso falso que você construiu com o meu trabalho, com o legado do meu pai. Eu sei de tudo. Ricardo segurou a mesa como se não conseguisse se manter em pé sozinho. Tentou dar um passo em minha direção. Helena, escute-me. Eu juro que te amo. Ela foi apenas um erro. Eu não conseguia sair disso. O dinheiro. Eu ia colocar de volta. Juro que ia devolver cada centavo. James, o advogado, interveio, sua voz cortando o ar como uma faca. Senhor Ricardo, a partir deste momento, todos os seus poderes de assinatura na empresa foram revogados. Registramos uma queixa-crime na promotoria contra o senhor por estelionato agravado, falsidade ideológica e quebra de dever fiduciário. E este é o seu aviso de demissão por justa causa. James deslizou um papel na frente de Ricardo. Ele nem olhou. Seus olhos estavam fixos em mim, implorando. Helena, não faça isso, implorou ele. Você vai me mandar para a prisão? Vai mandar o pai da Bia para a prisão? Como vai explicar isso para nossa filha? Aquela frase alimentou o fogo dentro de mim. Sua tentativa de usar a Beatriz foi a prova final de sua covardia. O pai da Bia deveria ser o homem que protege esta empresa e sua família. Eu disse, engolindo o nó na garganta. Você não é esse homem. O que você fez é um crime, Ricardo. E agora, você vai sair por aquela porta que tanto ama. A segurança vai acompanhá-lo até lá embaixo. Você não terá permissão nem para retirar seus pertences pessoais. Ricardo olhou ao redor. Arthur manteve a cabeça baixa. Os outros conselheiros olhavam para ele com nojo. Não havia escapatória. Seus ombros caíram. O orgulhoso CFO subitamente encolheu, murchou e desapareceu. Você não pode fazer isso, disse ele com voz fraca. Mas nem ele mesmo acreditava. Eu já fiz, respondi.
Sem dizer mais nada, ele se virou e caminhou arrastando os pés em direção à porta. Justo antes de sair, parou e olhou para mim uma última vez. Havia remorso naquele olhar ou a raiva de ser pego? Eu não conseguia dizer. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio voltou. Parabéns, Dona Helena, disse James calmamente. Você fez a coisa certa. Assenti. Por fora, eu era uma mulher de negócios vitoriosa, poderosa. Salvei minha empresa e demiti o traidor. Mas debaixo da mesa, onde ninguém podia ver, minhas mãos ainda tremiam violentamente. Em algum lugar dentro de mim, estava acontecendo o funeral do meu casamento de 10 anos, da minha juventude, dos meus sonhos. A justiça fora feita, mas doía muito mais do que eu jamais imaginei. Apenas 2 horas depois de Ricardo ser escoltado para fora do prédio pela segurança, luzes vermelhas e azuis brilharam contra o asfalto em frente ao arranha-céu. Da janela do meu escritório no 40º andar, observei a multidão, pequena como formigas lá embaixo. No cinza de São Paulo, a porta de uma viatura descaracterizada se abriu. O homem cujo braço eu um dia segurei para ir a festas de gala, o pai da minha filha, foi levado ao veículo por 2 policiais civis, com as mãos algemadas à frente do corpo. Ele não olhou para cima. O Ricardo orgulhoso e autoconfiante se fora, substituído por uma sombra curvada. A porta do carro bateu e eles partiram silenciosamente, sem sirenes. Olhei meu reflexo no vidro. Eu não estava chorando. Meus canais lacrimais pareciam secos. Havia apenas um cansaço profundo e uma estranha sensação de alívio. Nosso advogado, James, entrou na sala enquanto o crepúsculo caía. Ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, com o cansaço de uma longa batalha no rosto. O juiz expediu o mandado de prisão preventiva. Dona Helena, a evidência é esmagadora. A fiança foi negada devido ao risco de fuga e possibilidade de destruição de provas. Ele será transferido para o Tremembé esta noite. Tremembé, repeti mentalmente. Paredes frias, grades de ferro. Ricardo era um homem de jantares finos e poltronas de veludo. Eu não conseguia imaginá-lo sobrevivendo nem uma noite ali, mas não senti piedade. Ele fez essa escolha no dia em que falsificou minha assinatura, no momento em que montou aquela empresa de fachada. Pedimos o segredo de justiça, mas o mundo corporativo de São Paulo é pequeno, continuou James. Os boatos já estão voando. Seu telefone vai tocar sem parar. Bancos, fornecedores, todos vão entrar em pânico. Ele tinha razão. O mercado financeiro paulista era impiedoso. No momento em que viam alguém tropeçar, circulavam como tubarões. Meu telefone na mesa vibrava incessantemente. Peguei-o e desliguei. Sem pânico, James, eu disse. O navio não está afundando. Acabamos de jogar o peso morto ao mar. Amanhã de manhã, todos entenderão isso. Na manhã seguinte, reuni todos os funcionários no auditório principal. Havia sussurros, olhares ansiosos, grupos nos cantos. Quando entrei, todos se calaram. Eu usava um terno preto simples e poderoso. Minha maquiagem era mínima, mas eu parecia mais alta do que nunca. Caminhei até o púlpito. Pessoal, comecei, minha voz clara e forte, ecoando pelo salão. Parte do que vocês ouviram é verdade. Uma quebra grave de confiança e um crime financeiro foram descobertos em nossa empresa. A pessoa que cometeu esse crime foi, infelizmente, nosso ex-CFO, o Sr. Ricardo Reis. Nós nos desligamos dele e o processo legal já começou. Um murmúrio percorreu a multidão, mas ergui a mão para silenciá-los. Analisei seus rostos. Uma jovem na contabilidade tinha lágrimas nos olhos. O veterano do setor de correspondência esfregava as mãos ansiosamente. Eu tinha que dar confiança a eles. No entanto, continuei, elevando a voz. Esta empresa não depende de indivíduos. Esta empresa se mantém na visão do meu pai, no meu trabalho duro e no suor de vocês. Um buraco foi aberto em nossas finanças, sim, mas já tapamos esse buraco. Não estamos abandonando o navio. Seus salários serão depositados em dia. Nossos projetos não serão atrasados. Não permitirei que o sustento de ninguém seja ameaçado. Vocês estão comigo? Houve um silêncio breve e tenso. Então, lá no fundo, um aplauso tímido. Depois outro, e outro.
Os aplausos foram um voto de confiança. Naquele momento, senti que, aos olhos deles, eu não era mais a esposa traída e vitimizada, mas a chefe que estava gerenciando uma crise. A partir daquele dia, minha vida mudou completamente. Depois de deixar a Beatriz na escola, eu ia para o escritório e trabalhava até meia-noite. Arthur e eu mergulhamos nos cantos mais profundos das contas, rastreando cada buraco que Ricardo cavou, cada centavo que ele roubou. A parte mais difícil foram as reuniões com os bancos. Eu conseguia ver o olhar de esta mulher não vai aguentar nos olhos dos banqueiros sérios de terno cinza do outro lado da mesa. Mas eu não recuei. Eu apresentei meus arquivos diante deles. Estou aqui, disse a cada um. Não fugi. Eu assumo nossas dívidas. Deem-me tempo e pagarei cada centavo. Mas se fecharem as torneiras agora, todos perdemos. A determinação na minha voz, os genes de negócios que herdei do meu pai, funcionaram. Eles recuaram, estenderam os prazos e concordaram com os planos de reestruturação. À noite, quando o escritório estava vazio, eu às vezes olhava para as pilhas de arquivos na minha mesa e estremecia. Eu estava sozinha. Não havia marido em casa me esperando, ninguém para compartilhar o meu dia. Mas essa solidão não era mais assustadora. Eu havia encontrado minha própria força. Eu não era apenas uma esposa ou mãe. Eu era uma lutadora. Uma noite, trabalhando na minha mesa, olhei para as luzes de São Paulo. A cidade era a mesma, mas eu havia mudado. Ricardo estava na prisão pagando seu preço. Eu estava aqui fora, reconstruindo minha liberdade e minha reputação com as minhas próprias mãos. Estava cansada, sim, mas de cabeça erguida, e isso valia tudo. O toque insistente do meu telefone cortou o silêncio do escritório como uma faca. Era um número fixo desconhecido. É a senhora Helena Reis? Uma voz formal e distante perguntou. Estamos ligando do Hospital Albert Einstein. Uma paciente chamada Adelaide Miller deu entrada em nossa emergência. O estado dela é crítico. Encontramos seu cartão de visitas em uma carteira velha na bolsa dela. Era o único número de contato. Ela deve ter pegado o cartão que deixei na mesa de centro naquele dia. Estou a caminho, eu disse sem pensar duas vezes. O cheiro antisséptico do hospital preenchia os corredores. Um médico me encontrou do lado de fora da UTI. Quando vi Adelaide através do vidro, percebi que restava apenas uma sombra daquela mulher. Deixarão-me entrar e me aproximei da cama. Seus olhos estavam meio abertos. Um sorriso fraco tocou seus lábios. Ela soube, sussurrou Adelaide, cada palavra parecendo rasgar seus pulmões. Quando a Camila descobriu que o Ricardo foi preso, quando os advogados ligaram para casa, ela soube que eu tinha falado com você. Ela engoliu em seco. Uma lágrima escorreu para o travesseiro. Ela enlouqueceu. Ficou possuída. Gritou comigo. Você fez isso. Você arruinou minha vida. Você o entregou. Doente como eu estava, ela me jogou na rua no meio da noite. Eu não tenho uma mãe como você, ela disse. Vá morrer onde quiser. Meu sangue gelou. Uma filha jogar a mãe moribunda na rua. O mundo de mentiras que Ricardo criou havia envenenado Camila também, tirando-lhe a humanidade. Aquela mulher estava tão obcecada por Ricardo que via a própria mãe, a portadora da verdade, como inimiga. Adelaide tentou levantar a mão trêmula. Eu a segurei. Estava gélida. Não fique triste, disse ela. Meu trabalho está feito. Deixei meu fardo. Pelo menos não morro como cúmplice daquela mentira. Meus netos. Eles não crescerão mais dentro disso. Seus olhos se fecharam. Seu peito subiu uma última vez e parou. O bip rítmico do monitor tornou-se um tom agudo e contínuo. Adelaide Miller pagou o preço por sua coragem sendo rejeitada pela própria filha. Mas ela se salvou do pântano. Ao sair do hospital, o ar frio da noite paulistana bateu no meu rosto. Entrei no carro, mas não consegui dar a partida. Encostei a testa no volante. As palavras de Adelaide ecoavam. Se eu morrer, quem cuidará dos meus netos, Lucas e Mariana? Ricardo estava preso. Camila era uma mulher amarga que abandonou a própria mãe. Qual era a culpa das crianças? Na manhã seguinte, chamei o Arthur. Arthur, preciso que gerencie uma transação muito sensível. Não passará pelos livros da empresa.
Será financiada pela minha conta pessoal. Ele olhou os documentos e parou ao ver os nomes. Helena, estes são... Sim, interrompi. São os filhos do Ricardo, mas também são o legado da Adelaide. Mas essa mulher, a Camila, ela nunca aceitaria. Vai fazer um escândalo se souber que é você. Ela nunca saberá. Os pagamentos serão feitos através de uma fundação educacional anônima, como uma bolsa por mérito. Você falará com o diretor da escola pessoalmente. Dirá que é de um filantropo. Mensalidades, transporte, uniforme, material. Tudo coberto até eles se formarem na faculdade. Arthur recostou-se, atordoado. Por quê? São filhos do homem que fez isso com você. Porque a justiça não é apenas punir o culpado, Arthur. É também proteger os inocentes que eles deixam para trás. Eles não devem lutar contra a pobreza e a ignorância além de tudo. Educação é a única forma de tirá-los daquela mentalidade. Arthur assentiu com os olhos úmidos. Naquele dia, as taxas de Lucas e Mariana foram pagas. Camila provavelmente pensou que foi sorte, ou ajuda de algum contato antigo de Ricardo. Ela nunca saberia que a mão que salvava o futuro de seus filhos pertencia à mulher que seu parceiro traiu. Isso não era vingança. Era a minha vitória. Honrosa e silenciosa. O som dos meus saltos no mármore do Fórum da Barra Funda ecoava um ritmo de fim definitivo. James e Arthur me esperavam. Está pronta? Perguntou Arthur. Mais do que nunca. Quando entramos, Ricardo estava na mesa dos réus. Foi a primeira vez que o vi desde a prisão. O homem dos ternos italianos impecáveis sumira. O paletó parecia grande demais para seus ombros. O rosto estava cinzento, o cabelo mais branco. Ele olhou para mim com um lampejo de esperança, buscando misericórdia. Encontrou apenas uma parede de aço no meu olhar. O juiz revisou o arquivo. A empresa Apex, as faturas falsas, as assinaturas falsificadas. Estava tudo lá. Réu Ricardo Reis, disse o juiz. Tem alguma declaração final? Ricardo levantou-se, tremendo. Eu sinto muito, foi tudo que conseguiu dizer. Ele não podia dizer pela minha família, pois todo o mercado agora sabia para qual família ele estava roubando. O juiz proferiu a sentença. Estelionato, falsidade ideológica e quebra de confiança. Ricardo passaria os anos mais produtivos de sua vida atrás das grades. Também teria que restituir cada centavo com juros. Quando os oficiais o levaram, ele me olhou uma última vez. Não havia mais súplica, apenas derrota absoluta. Ele pagou o preço por me subestimar, por ver uma mulher apenas como esposa, ignorando sua inteligência e identidade de sócia. Lá fora, o vento de São Paulo lavou a tensão do meu rosto. Repórteres de economia esperavam, mas não tiveram a manchete da esposa vítima. Em vez disso, viram uma CEO poderosa que saneou sua empresa e manteve o navio no curso. Parabéns, Dona Helena, disse James. As ações da empresa estão subindo. O mercado confia na sua liderança. A limpeza acabou. James. Tiramos o peso morto. No dia em que mandei retirar a placa de bronze com o nome de Ricardo da porta, todos entenderam que a mudança era profunda. Reformei a sala. Joguei fora as cadeiras de couro sombrias e o mogno pesado. No lugar, criei uma sala de reuniões moderna, com paredes de vidro, cheia de luz. Transparência total. Minha nova CFO, Sarah Jenkins, uma veterana disciplinada, trouxe o relatório. Senhora Reis, nosso fluxo de caixa melhorou 20%. Os bancos nos tiraram da lista de alto risco. Ótimo! Vamos distribuir parte disso como bônus aos funcionários. Quero que saibam que é a tripulação, não só o capitão, que salva o navio. À tarde, ao caminhar pelo corredor, notei a mudança nos rostos. A filha do dono ou esposa do senhor Ricardo se fora. Agora viam a líder que segurou o leme no meio da tempestade. À noite, disse ao motorista, pode ir, eu vou para casa sozinha. Não tinha mais medo de voltar para casa. As mentiras haviam sido limpas daquelas paredes. Quando entrei, Beatriz estava no chão desenhando. Correu para me abraçar. Bem-vinda, mamãe. Olha o que fiz na escola. No desenho, um sol gigante, uma casa e duas figuras de mãos dadas. Ela e eu. Não perguntei por que ela não desenhou o pai.
Não tentei preencher o vazio. Está lindo, querida. Fomos para a cozinha. Fiz questão de cozinhar com ela. Mamãe, disse Bia de repente. Você sorri muito mais agora. Parei de mexer a panela. Sorriu. Sim. Antes, quando papai estava aqui, você parecia sempre cansada, olhando o celular. Agora você ainda está cansada, mas seus olhos brilham. E você brinca mais comigo. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas de felicidade. É porque agora somos só nós duas, e somos um time muito forte. Não precisamos de mais nada, Bia. Nosso jantar não foi perturbado pelo fantasma de Ricardo. As refeições, antes marcadas por tensões e telefonemas do escritório, agora eram cheias de risadas. Depois de colocá-la para dormir, fui ao meu escritório. Não para trabalhar, mas para olhar as luzes de São Paulo. A cidade era a mesma, mas eu era uma pessoa completamente nova. Eu havia saído da sombra de Ricardo. Não era mais a esposa de alguém, a filha de alguém ou a sócia de alguém. Eu era Helena. E esta nova Helena segurava as rédeas de sua vida tão firmemente que jamais permitiria que alguém as tirasse dela novamente. Foi em uma manhã, anos depois, que notei pela primeira vez os fios prateados no meu cabelo diante do espelho. À tarde, enquanto os corredores da empresa zumbiam em seu ritmo habitual, houve uma batida suave na minha porta. Arthur entrou. Ele não caminhava mais com passos rápidos. Movia-se lentamente, apoiando-se em uma bengala. O tempo havia curvado um pouco mais seus ombros, mas havia aguçado o foco nos meus olhos. Em sua mão estava a pasta azul anônima que ele me trazia nesta mesma época todos os anos. Ele a colocou no canto da minha mesa, separada dos outros relatórios corporativos. Os resultados saíram, Helena, disse ele. Sua voz estava um pouco rouca, mas cheia de orgulho. Achei que você gostaria de ver. Levantei a capa da pasta. No topo estava o retrato de um jovem. Lucas não era mais uma criança. Seus traços haviam se definido e a linha forte de seu maxilar lembrava a do pai. Mas a profundidade e a dignidade em seus olhos eram uma herança clara de sua avó, Adelaide. Resultados da universidade, disse Arthur, apontando para uma linha no final da página. Faculdade de Engenharia, sua primeira opção. Passou com honras. Senti meus dedos tremerem levemente. Em um mundo onde seu pai tentou enriquecer através do engano e de atalhos, o filho estava vencendo com seu próprio esforço. Lucas era a refutação daquele legado sombrio. Virei a página. Desta vez, surgiu a foto de uma jovem com um violoncelo. Mariana estava graciosa como um cisne em seu vestido preto. Do recital dela, explicou Arthur. Os professores dizem que ela é um prodígio natural. Já começou a receber convites de conservatórios no exterior. Olhando as fotos, senti uma leveza indescritível no peito. Este era um sucesso mais real e duradouro do que o maior negócio fechado ou o contrato mais lucrativo assinado. E a mãe deles? Perguntei. A Camila suspeita de algo? Arthur balançou a cabeça com um sorriso triste. Não. Quando recebeu a carta da fundação, ela estava se gabando para os vizinhos novamente. Nossa situação melhorou um pouco. O pai deles pode estar apodrecendo na cadeia, mas as coisas mudaram para as crianças. Ela ainda acha que o dinheiro vem daquele fundo de oportunidade educacional que inventamos. É melhor que ela não saiba, eu disse, fechando a pasta. Se soubesse, o orgulho dela arruinaria o futuro dos filhos. Eles precisam crescer sem conhecer a identidade da mão que os ajuda. Arthur apoiou-se na bengala e olhou pela janela para o horizonte de São Paulo. Adelaide, disse ele baixinho. Se ela não tivesse batido a sua porta naquele dia, quem sabe onde essas crianças estariam agora? Pensei em Adelaide, no grande sacrifício que fez em seus últimos dias ao entregar o segredo da própria filha. Ela deu aos netos uma folha em branco. Este é o trabalho dela, Arthur. Eu sou apenas o instrumento. Aquela mulher, ao despedaçar uma família, na verdade salvou essas crianças dos escombros. Arthur pegou a pasta. E você honrou essa confiança, minha querida. Nem todos dariam um copo de água ao filho de seu inimigo. E você? Você deu a eles uma vida. Eles não são meus inimigos, respondi. São a prova da inocência. Quando Arthur saiu, o relógio na parede continuou a tiquear, mas o tempo não trabalhava mais contra mim.
As feridas do passado haviam fechado. Adelaide finalmente podia descansar em paz. A justiça, em sua forma mais silenciosa e elegante, encontrou seu caminho. Lucas seria engenheiro, Mariana comandaria palcos e eu, das sombras, celebraria minha vitória silenciosa. Caminhei até a janela. O sol de São Paulo estava se pondo, deixando um reflexo avermelhado nos arranha-céus. Anos se passaram. Nesta cidade, as pessoas adoravam falar, especialmente sobre mulheres poderosas como eu. Alguns viram o que fiz com Ricardo como um ato de vingança impiedoso. Outros me acusavam de ter um coração de pedra. E alguns talvez se perguntassem: ela algum dia o perdoou? Perdoar? Não. O perdão exige esquecimento. Eu não esqueci Ricardo roubando o trabalho da minha vida enquanto me olhava nos olhos. Mas também não me vinguei. Não fui eu quem o mandou para a prisão. Foi sua própria ambição e seus crimes. Eu simplesmente segurei a balança da justiça. E, no outro prato dessa balança, estavam Lucas e Mariana. Os pecados do pai não deveriam recair sobre os filhos. A porta se abriu. Beatriz entrou. Ela não era mais uma menina, mas uma jovem se preparando para a formatura da faculdade. Seu olhar era tão determinado quanto o meu. Mamãe, disse ela com um sorriso. Vamos. Não quero me atrasar para a reserva do jantar. Olhei para ela. Na ausência de Ricardo, ela não diminuiu. Pelo contrário, tornou-se mais íntegra. Ela sabia dos erros do pai, mas não foi envenenada por esse conhecimento porque eu lhe ensinei honestidade e resiliência. Já vou, querida, respondi. Estendi a mão para desligar a luminária. Mas parei por um momento. Minha mente voltou uma última vez àquele dia. Adelaide em seu casaco velho, com mãos trêmulas e respiração ruidosa. Ela foi a arquiteta de toda esta história. Você pode dirigir um império, mas o verdadeiro poder é a coragem silenciosa de uma mãe que não tem nada a perder, fazendo o que é certo. Coloquei o braço em volta do ombro de Beatriz. Vamos, eu disse. Ao sairmos, as luzes se apagaram. O que restou não foi raiva nem arrependimento, apenas a paz profunda de ter feito o que precisava ser feito. Talvez na sua vida, também, uma verdade difícil tenha batido à sua porta ou haja um fardo pesado que você precise carregar. Lembre-se, as maiores mudanças começam não com barulho, mas com determinação silenciosa. E, às vezes, para mudar o mundo, você não precisa de exércitos. Você teria feito o mesmo no lugar de Helena? Seria capaz de ajudar os filhos da pessoa que te traiu e quase te mandou para a prisão? Compartilhe sua opinião nos comentários. Isso é nobreza real ou apenas um cálculo frio?